Se Deus é amor, por que Ele permite tanto sofrimento? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem devido a tanta notícia de catástrofe, de guerras, de fomes pelo mundo e doenças. Mas nós temos que entender que no livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso quer dizer que se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós nem passaríamos por essas dificuldades. Nós já seríamos destruídos automaticamente. Mas devido ao seu amor por nós, Ele ainda nos mantém vivos, porque o seu plano de redenção ainda está de pé para todo aquele que nele crê e lhe obedece os seus mandamentos. Mas afinal, por que Ele permite tanto sofrimento? Nós temos que entender que nada do que Deus faz é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado, né? Há um propósito para tudo debaixo do céu. Mas nós talvez não entenderíamos, nós não entendemos muitas das vezes como uma criança é formada dentro de um ventre de uma mãe e ninguém entende. Da mesma forma são os planos e os propósitos de Deus. Nem sempre nós iremos entender, mas a Bíblia traz algumas respostas, algumas explicações para o fato de nós passarmos por tantos sofrimentos nessa terra. E um deles é para nos corrigir, né? Porque qual é o filho, qual é o pai que ama o seu filho que não o corrige, né? Você que é pai, você que é mãe, você quando vê o seu filho tendo atitudes erradas, quando vê o seu filho te desobedecendo ou fazendo algo que não é para fazer, né? Você não vai dar uma correção no seu filho, você não vai tirar algo para que o seu filho entenda que aquilo é errado, você não vai tentar fazer algo para que o seu filho melhore. Da mesma forma é Deus para conosco. Ele às vezes tira algo de nós, ou às vezes permite certas situações para que nós venhamos entender, para que nós venhamos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Esse é um dos motivos que Deus permite o sofrimento na vida do ser humano. Outro motivo é pelo fato de Ele querer nos ensinar algo, como está escrito lá no livro de Jó, que Deus Ele usa o sofrimento para nos ensinar e usa as aflições para abrir os nossos olhos. Nós sabemos que Jó foi um dos homens que mais sofreu nessa terra. Ele não tinha pecado, ele era um homem reto, um homem íntegro, mas ele passou por diversas dificuldades, diversos sofrimentos. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, os seus animais. E após Deus ter virado o cativeiro de Jó, ter restituído 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha, Jó deu a seguinte declaração: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus fez com que o testemunho de Jó ajudasse a humanidade a entender alguns dos seus propósitos, né? Tudo aquilo que Deus fez na vida de Jó não foi em vão, não foi por acaso. No momento Jó não entendia nada, mas após ele ter passado por tudo aquilo, ele começou a ver as coisas de uma ótica diferente. E da mesma forma Deus faz comigo e com você. Tudo aquilo que você passa, que eu passo, irá abrir os nossos olhos, irá abrir o nosso entendimento de coisas que hoje a gente não entende. Então quando você passar por algo, saiba disso, não é em vão. Tem um porquê, tem um significado. Tente entender o porquê e tente passar a obedecer aquilo que Deus manda nos seus mandamentos. E nós devemos entender também que todo sofrimento é passageiro, né? Nenhum sofrimento que nós passamos aqui nessa terra poderá se comparar com a glória que Deus irá nos revelar, né, no futuro, no céu. Porque tudo que nós passamos aqui é passageiro. A nossa vida aqui pode durar 70, 80 anos no máximo. Mas o que isso é em comparação com uma eternidade de glória, onde não haverá nem choro, nem dor, nem lágrimas, nem pranto. Então essa é a nossa esperança, né? Esse é o nosso galardão, como diz a palavra de Deus.
Então que essa palavra fique de ânimo, né? Essa palavra de esperança, para que nós venhamos ter bom ânimo, né? Assim como Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma forma que ele venceu, nós também iremos vencer. Isso se nós guardarmos os seus mandamentos. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o like, que você compartilhe e se inscreva nesse canal.